Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de treino no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos do dia 22 de março de 2024 que teremos hoje, sempre se baseando em números e estatísticas, é assim que a gente trabalha no Sexta de Trade e também no nosso grupo VIP, é assim que no médio e longo prazo nós buscamos os melhores resultados, dias excelentes, dias ruins vão acontecer, mas o importante é que no grosso a gente seja bem positivo. Antes da gente começar o nosso vídeo, meta de 200 likes para o vídeo de hoje, comentem aqui embaixo se concordam ou discordam das nossas opiniões, se inscreve no canal, mesmo que vocês não gostem do nosso conteúdo, é importante ter uma segunda opinião. Se vocês acham que a gente está falando besteira, comentem aqui embaixo, façam ao contrário do que a gente está indicando, mas não se esqueçam de comentar, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo e a gente melhorar para entregar o melhor trabalho possível para vocês. Vamos começar aqui com Pistons e Celtics. Aqui a gente tem uma partida na qual o Boston tem diversas dúvidas importantes, tá? São 4 titulares, dentre eles Jaylen Brown, Jason Tatum, Kristaps Porzingis, e considerando que o Jrue Holiday não joga hoje, a gente tem o Al Horford, que muito provavelmente iria fazer parte dessa rotação, quase que com minutagem de titular. Então, assim, a gente precisa ficar de olho. Apesar das ausências confirmadas do lado do Pistons, a gente está falando de um jogo no qual a gente depende da eficiência ofensiva do Boston e, claro, a gente está se aproveitando da defesa ruim do Detroit, sim. Mas a gente espera que eles estejam saudáveis, com Jason Tatum e Jaylen Brown à disposição. Lembrando aqui, a gente vai trabalhar com a linha de pontuação do Boston, tá? A gente espera aqui mais de 109,5 pontos deles e a gente vai unir ali com a pontuação do Los Angeles Clippers, que enfrenta hoje o Portland Trail Blazers, também uma das 10 piores defesas da liga, e a gente está a favor de dois times muito talentosos, talvez 2 dos 3 melhores times em nomes que a gente tem na NBA, e mais do que isso, a gente está falando aqui de um Boston que busca, né, um recorde aí de vitórias por 50 pontos de diferença. E eles têm um calendário com alguns jogos contra o Jazz, Detroit, então eles vão tentar quebrar esse recorde hoje contra o Detroit, recorde, né, e vão pontuar bem. Acima de 109,5 pontos Boston, acima de 107,5 Clippers, com base na seguinte argumentação: o Boston Celtics marcou 121,2 pontos nos últimos 10 jogos que fez. O Detroit Pistons, que é uma das 10 piores defesas da NBA, e um dos 10 maiores ritmos, ou seja, eles dão muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, sofreram 113,9, mas eles enfrentaram diversos times que são lentos ou que pontuam mal, como o Miami Heat 3 vezes, o Brooklyn Nets, Orlando Magic, Charlotte Hornets, e quando eles encararam ali times mais qualificados no ataque, como o Dallas, Boston e Indiana, que são 3 times de top 10, em eficiência ofensiva, né, eles sofreram pelo menos 119 pontos em todos esses 3 jogos. A gente está falando aqui de um Boston que é referência ofensiva da NBA na temporada, a melhor que a gente tem na liga, de um Detroit que é uma das 10 piores defesas da NBA, nesse momento a 4ª pior da competição, e de um Detroit Pistons que leva muitos seus companheiros à linha de lance livre, é um dos 10 times que mais levam seus rivais para essa posição, né, para que eles arremessem em toda a NBA, e a gente está falando aqui de um Boston Celtics que é o 4º time que mais pontua em mano a mano na NBA, e se a gente for olhar aqui defensivamente, o Detroit é o 4º time mais vazado na liga em pontos dessa forma, pode ajudar a gente a ter um jogo bem produtivo pelo lado deles. Mas agora falando a respeito de Clippers, a gente tem os principais jogadores à disposição, Kawhi, Paul George, James Harden, eles precisam vencer para conseguir uma vaga direta nos playoffs, encaram hoje uma das piores defesas da liga, a equipe dos Clippers são nesse momento da competição a 4ª melhor eficiência em arremessos de lance livre da NBA e são também o 3º melhor aproveitamento em arremessos do território triplo. O Portland é uma das 10 piores defesas da NBA, se a gente for olhar aqui, uma das 10 piores, mas eles também têm um dos 3 piores aproveitamentos em rebotes defensivos. Isso pode dar pontos de segunda chance para os seus rivais de hoje, que vão errar alguns arremessos, é claro, e vão conseguir rebotes ofensivos para tentarem pontos de segunda chance. Isso também é muito positivo para essa nossa equipe hoje. Beleza, os times se enfrentaram recentemente, o Los Angeles Clippers terminou a partida também em Portland com 116 pontos, e os Blazers eles sofreram uma média de 116,8 pontos nos últimos 10 jogos, que motiva bastante a gente para esse over. E agora vamos falar aqui a respeito de OKC Toronto. O Oklahoma City Thunder joga como visitante contra esse Raptors extremamente desfalcado, né? Já venderam seus principais defensores de perímetro, Siakam e Anunoby, já perderam por lesão Poeltl, Barnes e também o RJ Barrett, 3 titulares além do Quickley, então eles perdem muito ali em questões ofensivas, defensivas, é um time que não deve dar tanto trabalho, o Thunder é favorito, e como eu tenho medo de que esse jogo seja resolvido cedo e o Thunder diminui o ritmo no 3º e último quarto, ou entre com jogadores de um nível mais duvidoso, né, um time B ou C, eu vou priorizar fazer um recorte aqui no primeiro tempo, tá? Como eu quero muito trabalhar com a pontuação do Thunder e o Toronto Raptors é uma defesa terrível, a gente vai trabalhar com acima de 61,5 pontos no primeiro tempo do Oklahoma.
Beleza? Então a gente vai aqui em times totais, faz um filtro aqui na partida para primeiro tempo e coloca esse acima de 61,5 pontos. Vai ser um desafio, tá? Tentem pegar a linha de 59,5 no ao vivo pagando a mesma coisa, ou esse 61,5 pagando em torno de 80 vai aparecer com tranquilidade. Mas a gente acha que isso é possível. Nos últimos 20 jogos, o Toronto Raptors sofreu uma média de quase 120 pontos por jogo para os seus rivais. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 confrontos que eles tiveram, contando aqui a partir do Golden State Warriors, eles tiveram Charlotte, Pelicans, Phoenix, Portland, Denver, Detroit e Orlando 2 vezes. Ou seja, desses jogos aqui, grande maioria dos times que eles enfrentaram ou atacam mal ou jogam num ritmo lento, diferente do OKC. O Oklahoma City Thunder tem a combinação perfeita de um time que ataca, o terceiro melhor ataque da NBA, e de um time que acelera, sendo aqui o oitavo time mais rápido da NBA, então vamos ter muitas posses por minuto. O Toronto Raptors também é um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos, então pontos de segunda chance podem acontecer favoráveis ao Oklahoma City Thunder, e a gente também está falando de um Toronto que é uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Eles também sofreram uma média nesses últimos 10 jogos, que eu especifiquei para vocês que eles enfrentaram vários times lentos ou que pontuam pouco, uma média de 58 pontos nos primeiros tempos que eles jogaram. Então, muito perto daquilo que a gente busca, só que o OKC é um dos 10 times que mais pontuam em primeiro tempo na NBA. Claro que os números não são os ideais, por isso eu disse para vocês tentarem pegar no ao vivo uma linha menor, mas é o que faz mais sentido. O Toronto Raptors pode até dar certo trabalhinho, mas eu prefiro me precaver e acreditar que o OKC vai tentar resolver esse jogo cedo. Beleza? Eles são dos times que mais sofrem pontos para alas, que mais sofrem pontos de 3 em território triplo. Eles têm um dos 10 piores aproveitamentos em defesa nesse setor, e com isso a gente tem um cenário bem legal para o OKC ter muitas chances. É o que eu sempre digo, não dá pra gente cravar para vocês em relação ao aproveitamento dos jogadores, mas número de arremesso a gente acredita que vai ter e jogadas favoráveis para sermos produtivos também. Mas agora vamos falar a respeito de Warriors e Pacers, mas não sem antes pedir para vocês conhecerem o nosso grupo VIP, sem compromisso, chamem lá no WhatsApp, vocês não vão se arrepender. Vão ter acesso lá a todo o conteúdo que a gente passa para a galera que faz parte do VIP, e por apenas R$60 você fica com a gente nos meses de março, abril, maio, começo de junho, e também garante o conteúdo de pré-temporada para a temporada 24-25, ou seja, é R$60 por toda essa temporada. Beleza? Vai cobrir todos os playoffs com tipos exclusivos e muito conteúdo extra. Conheçam também a Estrela Bet, a casa de aposta que é parceira do canal, link deles aqui na descrição, com bônus e promoções exclusivas, mas é para quem fazer o cadastro clicando nesse link. Beleza? Falando a respeito desse jogo, a gente tem o Draymond Green como dúvida principal delas, porque se ele não tiver em quadra melhor pra gente, talvez seja um dos melhores defensores que estarão nesse jogo hoje. Então, se ele não jogar, bom pra nossa equipe, mas caso ele jogue, eu também acho essa nossa equipe válida, que vai ser um over na pontuação total dessa partida. Como eu disse, 2 times overs, e que o melhor caminho com certeza é trabalhar com acima D. É óbvio que no ao vivo o ideal é a gente tentar buscar uma linha mais baixa para trabalhar com acima D, mas no pré-jogo que a gente pode fazer uma ação de 234,5 pontos totais no jogo entre Indiana e Golden State Warriors, tá? Por que a gente acredita que isso deva ser possível, além desses motivos que a gente já explicou? O Indiana é o segundo melhor ataque da NBA, os Warriors o nono, então são 2 ataques de top 10, uma defesa terrível no caso dos Pacers, que é a 6ª pior que a gente tem na liga, enquanto que os Warriors são quase uma das 10 piores. São 2 times que também jogam num ritmo mais alto, os Warriors quase entrando nos 10 maiores ritmos da liga, o Indiana sendo o segundo, então são times que jogam rápido, não cadenciam muito o jogo, aceleram, e com isso tem muitas posses de bola por minuto, beleza? Outra coisa importante da gente destacar é em relação ao arremesso do território triplo desses 2 times. O Indiana também é um time que gera muitos lances livres para os seus rivais, e isso pode ser punido. O Warriors é o 5º time com mais lances livres convertidos em toda a NBA, o Indiana sendo o primeiro, e a gente também está falando, né, do segundo e o 11º time que mais arremessam no território triplo em toda a liga. Outro número interessante da gente destacar é a média, né, desses times recentemente. Eu fiz um filtro dos últimos 10 jogos dos Warriors com Curry, tá? Porque é um recorte mais justo para a gente entender a pontuação deles. Média de 116,8 pontos feitos nos últimos 10 jogos, média essa que foi derrubada por conta desse jogo terrível contra o Boston Celtics, mas se a gente for fazer um filtro aqui, eles fizeram pelo menos 120 pontos em 60% dessas partidas, ficando abaixo contra os Knicks e o Denver, que são times ali que jogam no ritmo mais lento, diferente
do Indiana Pacers, que nos últimos 10 jogos eles conseguiram fazer 116,2 pontos, encarando algumas defesas boas, como o OKC, que é uma defesa de top 10, os Cavs, que é uma defesa de top 10, Minnesota e New Orleans Pelicans também defesas de topo. Contra times que se defendem pior, eles conseguem produzir um pouquinho mais, eles entram nesse jogo um pouco mais de trocação e de pontuação boa. O único encontro que aconteceu entre essas franquias nessa temporada, né? Eles conseguiram superar essa marca de 234,5 pontos. A gente tem como dos principais alvos para poder produzirem bem hoje em relação à pontuação o Pascal Siakam e o Stephen Curry, por mais que sejam os protagonistas dessas equipes e parecer meio óbvio essa posição, isso tem uma justificativa, principalmente no Siakam, que deve tirar vantagem da sua altura contra essa formação baixa dos Warriors. 240 pontos aconteceu no último encontro entre essas franquias e nos últimos 2 confrontos seguidos a gente também teve um over, beleza? Então, esse é o nosso palpite, assim como o Lakers e 76ers. Mas antes da gente analisar esse jogo para vocês, já se inscreveu no canal, já deixou o like, já chamou no WhatsApp para conhecer o nosso grupo VIP? Sem compromisso, chamem lá, vejam todos os benefícios que tem e que vai valer a pena. R$60 para vocês ficarem com a gente até o final da temporada e R$30 no valor mensal para você participar somente de um mês. No valor de 60, você consegue todos os conteúdos já lançados e que ainda serão lançados, e mais do que isso, fica com a gente em março, abril, maio, junho e também consegue aí o conteúdo de pré-temporada da temporada 24 e 25. Chamem lá, vagas limitadas, beleza? O link da Estrela Bet está aqui embaixo para vocês conseguirem bônus no cadastro de vocês e apostarem não só em basquete, mas diversos outros esportes. A Estrela Bet é a casa de aposta nacional mais confiável que existe, porque eles são dos primeiros a conseguirem ali autorização para operar no Brasil depois das leis que foram aprovadas. Então, aproveitem clicando no link aqui embaixo para fazer o seu cadastro. Falando de Lakers e 76ers, o over também deve prevalecer. A gente tem o Embiid de fora mais uma vez, com isso o time do 76ers fica mais leve e mais baixo no garrafão. LeBron e Anthony Davis devem explorar isso com muita facilidade. Alguns bons defensores de perímetro dos Lakers não jogam hoje. Vanderbilt, Gabe Vincent são deles. E a gente também está falando aqui de um Lakers que vem sofrendo muitos pontos, vem jogando no ritmo alto, então a gente deve ter um jogo bem movimentado aqui. Então, vamos olhar esses principais fatores, mas não sem antes destacar que nos últimos 20 jogos, o Los Angeles Lakers, que começou a temporada defendendo muito bem, estão sofrendo 117,5 pontos por jogo de média, mas eles também estão pontuando muito bem. Se a gente for fazer aqui, né, um filtro dentro desses 20 jogos analisados, eles conseguiram fazer 113 pontos ou mais em 17 dessas 20 partidas. E considerando que a linha que a gente tem para esse jogo, ela é bem baixa, principalmente porque de fato o 76ers tem dificuldade para pontuar, é um time que deve abraçar esse jogo veloz dos Lakers. E repito, os Lakers não vêm se defendendo bem. Então, eles devem contribuir. Deve ser um jogo bem pontuado e pelo menos 220 pontos a gente consegue nesse acima de 219,5 pontos. Odds superiores a gente traz para vocês lá no nosso grupo VIP, mas antes de finalizar o vídeo, vamos analisar essa nossa tip, além desses números que a gente já passou. Em relação a ritmo, velocidade, os Lakers são o quinto time mais rápido da NBA e eles também estão na metade de baixo da tabela em eficiência defensiva, tá? A gente também tá falando aqui de um Philadelphia 76ers que é o quinto pior rebote defensivo da NBA. Com isso, os Lakers podem conseguir alguns pontos de segunda chance também. Uma jogada interessante que a gente pode trazer aqui para vocês para analisar é de pick and roll man. Pick and roll esse que é feito com Anthony Davis muito bem, com todos os armadores dos Lakers, né? É uma jogada na qual a equipe do 76ers é a sétima com pior eficiência na hora de defender esse tipo de jogada, e por outro lado a gente tem os Lakers como o segundo time que mais pontua dessa forma em toda a liga, tendo um dos pick and rolls mais eficientes da NBA e nesse momento o quinto pick and roll man ali com seus pivôs mais eficientes que a gente tem na liga. Outra coisa que a gente também pode falar a respeito é aqui a respeito da transição. Pontos de contra-ataque, basicamente ali, né? Depois de um time executar um ataque mal feito, digamos assim, a gente tem os 76ers entre os 10 times que mais sofrem pontos dessa forma em toda a NBA. Por que a gente está destacando esses pontos de transição? Porque se a gente for aqui em players, né, e fazer esse mesmo filtro aqui de tipo de jogada, jogadores, e colocar aqui a transição, que é um tipo de arremesso no qual você consegue quebrar o relógio muito rápido e pontuar com facilidade, você tem aqui simplesmente o LeBron James como o quinto maior pontuador de transição que a gente tem na liga, tendo um dos melhores aproveitamentos dentro desse top 5. Ficando atrás somente do Giannis Antetokounmpo. Então, a gente também tem o Lakers aqui jogando em casa com a necessidade de vencer. Deve ser um jogo bem produtivo. O 76ers também precisa vencer, tá? Eles estão caindo muito sem o Embiid e eles jogarem o play-in pode ser um risco para o restante da temporada. Eles querem ficar ali no topo e pelo menos
conseguir uma vaga direta para os playoffs. Então, acho que é um jogo bem pontuado, bem legal para a gente operar. Vamos ficar de olho nos outros resultados das partidas. Mais do que isso, tomar bastante cuidado. Ontem teve muitas zebras, então é importante a gente ficar atento, reduzir um pouco os valores e quando a maré boa voltar à sequência positiva, a gente voltar a investir um pouco mais de peso. Esses momentos de queda são os mais importantes para a gente tomar cuidado e ter um resultado positivo no final do mês e da temporada. Então, paciência, calma, operem somente nos jogos que vocês acreditam que tenham potencial. Vocês vão acompanhar para ficarem de olho no cash out e mais do que isso, boa sorte a todos. Muito obrigado pela sua audiência e falou!